O sol se erguia lentamente sobre as colinas avermelhadas da Numídia, derramando sua luz dourada sobre os campos de oliveiras e as pedras centenárias de Tagaste. As cigarras entoavam seus hinos nos muros de adobe, enquanto o canto distante dos pássaros cruzava o ar sereno da manhã. Aquele recanto do norte da África, testemunha de impérios e caravanas, não imaginava que em suas ruas nasceria um espírito cuja inquietação atravessaria os séculos. Numa casa de telhados de barro e colunas modestas, uma mulher de rosto sereno acariciava a fronte de seu filho recém-nascido. Chamava-se Mônica, e em seus olhos brilhava a luz de uma fé firme como o mármore. Ao seu lado, o pai, Patrício, orgulhoso e pagão, contemplava o menino com satisfação, sem suspeitar que aquele pequeno choro ressoaria um dia nos claustros da Europa e nos concílios da Igreja. O menino recebeu o nome de Agostinho. Desde os primeiros anos, sua mente foi como um abismo luminoso. Curioso, tenaz, sedento de compreender, devorava as palavras e questionava o mundo. Mas, enquanto seu engenho se elevava, sua alma agitava-se como um mar sem vento. Nada o saciava. Nem os aplausos dos mestres, nem os jogos com os amigos, nem as ternuras do lar. "O que é a verdade?" murmurava numa noite, olhando as estrelas do pátio de sua casa. "E por quê, se ela existe, não basta conhecê-la para ser feliz?" Os ventos do mundo começavam a chamá-lo. Sua mãe orava, seu pai fazia planos. E ele escutava uma música distante que o empurrava para cidades de mármore, paixões sem nome e filosofias envolventes como fumaça. Ainda não sabia, mas estava destinado a lutar contra si mesmo, a romper correntes invisíveis, a renascer pelo fogo de uma única palavra: graça. Esta é a história de Santo Agostinho. O rebelde que se fez sábio, o retórico que aprendeu a calar diante de Deus, o pecador que abraçou a santidade. Uma alma ardente que, depois de buscar nos livros, nos prazeres e nas luzes do mundo, só encontrou descanso no coração de Cristo. A cidade de Tagaste, no sul da província romana da Numídia, despertava envolta nos aromas de pão de cevada recém-assado, incenso pagão e fumaça de chaminés. Entre suas ruelas estreitas e seus muros caiados, ecoavam os gritos das crianças correndo descalças, com túnicas gastas e os cabelos despenteados pelo vento do deserto. Um deles se destacava sem querer. Seu nome era Agostinho, filho de Patrício, decurião municipal, e de Mônica, mulher de oração incansável e lágrimas silenciosas. O menino tinha olhos penetrantes, de um brilho inquieto, e uma língua precoce, afiada como a lâmina de um punhal. Aprendia rápido, falava ainda mais rápido e discutia até com adultos, conquistando tanto admiração quanto advertências. "Esse menino tem fogo no peito", dizia um vizinho ao pai. "Mas o fogo, Patrício, pode iluminar ou consumir." Patrício ria com orgulho, erguendo sua taça de vinho. Não dava importância às advertências. Era um homem de honra, mas sua fé estava nos deuses de Roma, no status, no prestígio. Sua esposa, porém, não precisava de templos de mármore. Seu santuário era o pequeno quarto onde todas as noites se ajoelhava, suplicando ao Deus dos cristãos pela alma do marido e, sobretudo, pela do filho. Desde muito cedo, Agostinho mostrou aversão à disciplina. Odiava castigos, regras rígidas, vozes que ordenavam sem explicar. Mas amava as palavras, moldava-as como barro, fazia-as voar como aves, usava-as como espada ou como bálsamo. Quando aprendeu a ler, o mundo se abriu para ele como um códice infinito. "Mãe, por que Deus não fala como Virgílio?" perguntou certa noite, enquanto a luz do candeeiro tremeluzia entre as sombras. Mônica sorriu com ternura e sentou-se ao lado dele. "Deus fala no coração, meu filho, mas às vezes é preciso muito silêncio para poder escutá-lo." O menino franziu o senho,
Ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu: Então eu não o ouço. Meu coração faz barulho demais. E saiu correndo para brincar, deixando Mônica com a alma apertada. Os dias passavam entre estudos, brincadeiras e pequenos pecados. Roubou peras da árvore de um vizinho, não por fome, mas pelo prazer do proibido. E quando contou o que havia feito, não foi com vergonha, mas com curiosidade. Queria entender por que havia gostado do mal. Mãe, por que fiz isso? Perguntou certa tarde enquanto Mônica curava um machucado em seu joelho. Porque você ainda não sabe quem é, mas Deus já sabe, respondeu ela, beijando-lhe a testa. Na escola, Agostinho brilhava. Os mestres temiam sua inteligência e os colegas o seguiam como a um pequeno rei. Mas por trás da admiração escondia-se uma ansiedade profunda. Irritava-se se não fosse o primeiro. Ofendia-se se não fosse elogiado. Queria ser amado, mas não sabia amar. Enquanto isso, Mônica rezava. Rezava de dia, enquanto cozinhava. Rezava de noite, enquanto todos dormiam. Às vezes, ao vê-lo dormir com o senho franzido, deixava escapar um soluço. No íntimo, sabia que aquele filho não lhe pertencia. Era de Deus, embora ele ainda não soubesse disso. Senhor, sussurrava com os olhos marejados, que ele não se perca, ainda que precise atravessar 1000 tormentas. Que não se perca. Ninguém em Tagaste poderia imaginar, mas aquele menino de mente brilhante e alma inquieta, filho de um pagão e de uma santa, já caminhava por uma estrada invisível. Uma estrada onde o pó, a rebeldia e o orgulho seriam apenas o começo. Ainda havia livros a serem abertos, lágrimas a serem derramadas, cidades a serem percorridas. Mas, nos contornos de sua infância, já pulsava a inquietude que o levaria, um dia, a escrever: Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. O dia em que partiu para Cartago, o céu estava coberto por um cinza suave, como se pressentisse a batalha invisível que estava prestes a começar. Agostinho, com apenas 17 anos, subiu a carroça entre livros, provisões e sonhos de grandeza. Mônica o abraçou com força, mas ele desviou o olhar, incomodado com as lágrimas que molhavam seus ombros. Não me olhe assim, mãe, disse com impaciência. Não vou me perder. Só vou aprender. Mônica não respondeu. Apenas fechou os olhos e orou em silêncio, enquanto a carroça se afastava, levando consigo seu filho e sua paz. Cartago o recebeu com estrépito e tentação. Era uma cidade viva, convulsa, sensual. As ruas fervilhavam com mercadores, filósofos, poetas e cortesãs. O cheiro de especiarias, vinho fermentado e carne assada se misturava aos ecos de risos, gritos e versos. Ali, tudo era possível. Ali, tudo era permitido. E Agostinho, tão brilhante quanto vulnerável, deixou-se arrastar. Matriculou-se nas escolas de retórica e logo se destacou entre os melhores. Sua voz era firme, seus gestos medidos, sua lógica implacável. Os mestres o admiravam, os colegas o seguiam. Ele mesmo se olhava no espelho e só enxergava promessa. Mas as noites eram outra coisa. Nos jardins ocultos, nas casas de prazer, nos salões onde o incenso embriagava mais do que o vinho, Agostinho buscava consolo para o seu vazio. Amou sem amar. Desejou sem conhecer. Caiu sem resistir. Quero a verdade, dizia de manhã, ao fechar um livro de Platão. E à noite sussurrava a si mesmo entre lençóis e suor. Mas não agora, não ainda. Assim escreveria depois com dor e lucidez. Dá-me castidade e continência, mas não agora. Lia Cícero, Virgílio, os poetas latinos. E quanto mais aprendia, mais crescia sua soberba. Olhava os cristãos com desdém, inclusive o Deus de sua mãe. Como pode um carpinteiro crucificado ser sabedoria? Perguntava com sarcasmo, enquanto a voz de Mônica ressoava em sua memória. Mas no fundo,
algo o inquietava. A beleza das palavras não bastava. O prazer o deixava frio. Os amigos eram cúmplices de sua vaidade, não companheiros de sua alma. E sempre que terminava uma orgia ou um aplauso, voltava ao seu quarto e sentia uma sombra. E se isso não for vida? Dizia a si mesmo, olhando o teto, desperto até o amanhecer. Enquanto isso, Mônica sonhava com ele. Sonhava com um filho envolto em luz, com um pergaminho aberto em suas mãos, com um coração transformado. Viajou até Cartago, cruzou mares e ruas, apenas para suplicar que voltasse a Deus. Filho, te gerei uma vez no corpo, disse com voz trêmula, mas agora te gero todos os dias no espírito, entre lágrimas. Agostinho a ouvia com ternura, mas também com firmeza. Ainda não. O teu Deus não é o meu, mãe. Eu sigo a razão. E abraçou então outra mentira. O maniqueísmo. Uma doutrina que separava luz e trevas, alma e carne, bem e mal, como polos irreconciliáveis. Era uma filosofia que lhe permitia culpar o universo por seus pecados e continuar pecando com elegância. Mas Mônica não cedia. Rezava, jejuava, segurava-se numa promessa que ainda não conhecia, mas intuía. Não, Senhor, sussurrava de joelhos. Ele não pode se perder. Mais cedo ou mais tarde, a tua voz será mais forte que o mundo. E enquanto ela tecia sua esperança no silêncio, Agostinho ardia em Cartago. Ardida sua carne, sua vaidade, sua fome de reconhecimento. Ardida também sua alma, mas sem chama santa. Assim passou sua juventude, entre livros, luxúria e palavras. Acreditava estar subindo a cúpula do saber, mas na verdade descia pelos degraus do orgulho. E quanto mais brilhava sua mente diante dos homens, mais se apagava seu coração diante de Deus. Cartago foi o cadinho onde sua alma foi temperada, não com o fogo da virtude, mas com as brasas da vaidade. Mas mesmo entre as cinzas, a semente continuava viva, porque no fundo, Agostinho ainda buscava, sem saber que era Deus quem já estava buscando por ele. Os anos passavam, mas a inquietação de Agostinho não diminuía. Sua sede de verdade, longe de se apagar, ardia com ainda mais intensidade. O desejo de entender a origem do mal, da dor, da fragilidade do corpo, da morte. Todas essas perguntas se amontoavam em seu peito como tempestades sem descanso. E então, em meio à sua ansiedade, os maniqueus se apresentaram como faróis na neblina. A carne é má, o espírito é bom, o mundo está dividido. Existem dois princípios eternos, um de luz, outro de trevas. Diziam com solenidade. Agostinho, fascinado por aquela estrutura lógica, abraçou a doutrina como quem encontra, finalmente, uma chave. Sua mente se sentia confortável entre dualidades. Nada de mistérios, nada de paradoxos. Tudo parecia ordenado, definido, brilhante. Enfim, alguém fala com clareza, afirmava aos seus alunos nas aulas de Cartago. O cristianismo é um amontoado de fábulas para fracos. As escrituras estão cheias de contradições e vulgaridades. Eu encontrei a verdadeira filosofia. Durante 9 longos anos, Agostinho foi maniqueu. Debatia com paixão. Ensinava com soberba. Cercava-se de discípulos e os conduzia pelos caminhos da escuridão disfarçada de luz. Achava-se guia, mas estava cego. E quanto mais subia em prestígio intelectual, mais se enchia de orgulho. Dava aulas de retórica, era elogiado em praças e salões, escrevia discursos e frases brilhantes. Mas quando as velas se apagavam à noite e o barulho se dissipava, sua alma voltava a chorar em silêncio. Por que continuo vazio se encontrei a verdade? Perguntava-se, deitado em seu leito, olhando o teto como quem busca respostas entre as rachaduras do reboco. Os maniqueus prometiam certezas, mas não ofereciam consolo. Falavam de luz,
mas não iluminavam o coração. Rejeitavam o Deus encarnado porque não suportavam um Deus frágil, um Deus crucificado, um Deus que chora. Mas Mônica conhecia esse Deus. Mônica conhecia esse Cristo. Ela, enquanto isso, seguia orando, seguia chorando, seguia esperando. Um dia, Agostinho voltou para casa com um sorriso arrogante. Mãe, não reze mais por mim. Estou bem. Encontrei a sabedoria. Sei de onde vem o mal. Superei essas superstições de vocês. Mônica, com os olhos vermelhos, apenas o fitou em silêncio. Filho, você não encontrou a verdade. Encontrou uma desculpa para não se render. Ele se calou. Por um instante, suas pupilas vacilaram. Mas o orgulho venceu a batalha. Vou para Roma. Lá me esperam ouvidos mais atentos. Aqui já não há quem possa debater comigo, disse, partindo sem olhar para trás. Mônica correu atrás dele, tentou alcançar o barco, suplicou a Deus que não o deixasse, mas só pôde ver a vela branca desaparecer no horizonte. Uma mãe abandonada no cais e um filho convencido de seu erro brilhante. Roma o recebeu com brumas suaves e promessas envenenadas. Agostinho, com a toga bem ajustada e o intelecto afiado, atravessou as colunas de mármore como quem entra em seu próprio palco. Ali, acreditava, encontraria o reconhecimento que Cartago não soubera lhe dar. Ali, os sábios, os cônsules e os retóricos saberiam apreciar seu gênio. Mas Roma estava cansada. Sob o mármore e a retórica, escondia-se a decadência. Os estudantes não buscavam a verdade, mas títulos. Os mestres não ensinavam, negociavam favores. E Agostinho, ainda que admirado, sentiu-se traído por suas próprias ambições. Isto não é sabedoria, murmurava, caminhando sozinho pelos fóruns desertos ao entardecer. Isto é teatro. Ali adoeceu, física e espiritualmente. O fogo da juventude tornara-se cinza que já não aquecia, nem iluminava. Decepcionado com os maniqueus, com Roma e consigo mesmo, aceitou um novo cargo em Milão. Não por vocação, mas por inércia. Foi em Milão que sua história mudou para sempre. Na grande cidade do norte, falaram-lhe de Ambrósio, o bispo. Homem de letras, sim, mas também de fé. Um retórico convertido em pastor. Agostinho, cético mas curioso, foi ouvi-lo. Vamos ver se esse cristão sabe falar, disse com ironia, entrando na basílica. E Ambrósio falou, mas não como os outros, não como sofistas, nem como maniqueus. Sua voz não era disputa, era espada que cortava a vaidade e ao mesmo tempo bálsamo que curava feridas invisíveis. Agostinho ficou imóvel no banco de pedra. Pela primeira vez, não queria rebater. Queria entender. Fala como um sábio, sussurrou consigo. Mas crê como uma criança. Voltou no dia seguinte, e no outro, não por fé ainda, mas por fome. Algo dentro dele começava a se mover. E então aconteceu. Abriu as escrituras. As mesmas que desprezara. As mesmas que ridicularizara como contos de camponeses. E leu. De início, com desprezo. Depois, com desconcerto. Finalmente, com lágrimas. Não há retórica aqui, disse sozinho em seu quarto. Só verdade nua, fogo que queima. As cartas de São Paulo o sacudiram. Falavam-lhe da graça, do combate interior, do homem velho e do homem novo. Cada palavra parecia ter sido escrita para ele, para sua miséria, para sua ferida oculta. O bem que quero fazer, não faço. Leu certa noite e seu coração se rasgou. Mas o mal que não quero, isso faço. Fechou o pergaminho. Tremia. Levou as mãos ao rosto. Não chorava desde criança. E se todo este tempo fosse isso o que eu buscava? Ambrósio, sem saber, o guiava. Seus sermões eram ecos de uma voz mais profunda.
E Mônica, que viajara desde a África para encontrá-lo, o observava em silêncio, à sombra de uma coluna do templo, com os olhos vermelhos de tanto orar. Já não estou dando à luz um filho na carne, dizia. Estou vendo nascer uma alma em Deus. Mas Agostinho ainda lutava. Amava sua liberdade, mas temia entregá-la. Desejava a Deus, mas não queria deixar o pecado. Sua alma era um campo de batalha onde graça e soberba se mediam em silêncio. Não sabia que já não era ele quem buscava, era Deus quem o perseguia. Milão tornou-se seu deserto interior, e Ambrósio, seu Moisés. Cada dia, um passo. Cada noite, uma lágrima. As certezas antigas ruíam, e as perguntas de sua infância voltavam, desta vez com uma resposta silenciosa. Já não bastavam livros, nem lógica, nem prazeres. Só uma coisa importava: render-se. E no eco de uma basílica, entre o incenso e o salmo, começou a ouvir uma voz que não era de homem. Vem, não temas. Tu também és meu filho. O calor daquele verão milanês pesava sobre as pedras do jardim como uma laje invisível. As cigarras cantavam entre as sebes, indiferentes à tormenta que estourava dentro da alma de um homem. Agostinho caminhava entre os arbustos com o rosto contraído e os olhos ardentes. Não era o sol que o queimava, era o fogo de uma batalha interior que já não podia conter. Ele havia se afastado dos amigos, havia se fechado em si mesmo. A palavra de Ambrósio, a oração de sua mãe, a leitura das Escrituras, tudo isso se tornara martelo que golpeava uma porta selada por anos. Até quando, Senhor? Murmurava cerrando os punhos com raiva. Até quando seguirei dizendo amanhã? Até quando viverei dividido entre a luz e minha sombra? Caiu sobre um banco de pedra, junto a uma figueira. As folhas agitavam-se suavemente com o vento. Seu coração batia como tambor. Não podia mais. Odiava-se. Amava-se. Compreendia-se. Desprezava-se. Sou escravo de mim mesmo, sussurrou. Amo a verdade, mas não quero mudar. Quero a vida nova, mas temo morrer para o homem velho. Foi então que ouviu uma voz, suave, inesperada, distante e clara, como um eco infantil vindo de outro mundo. Tole, lege, toma e lê. Agostinho ergueu a cabeça, olhou ao redor. Não viu ninguém. Tole, lege, repetiu a voz como se a própria criação lhe falasse. Sem pensar, correu para dentro da casa. Sobre a mesa estavam as Escrituras. Abriu-as ao acaso. Seus olhos caíram sobre a carta aos Romanos. Não em banquetes nem bebedeiras, não em luxúrias nem desregramentos. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não satisfaçais os desejos da carne. Um raio atravessou seu peito. Um silêncio absoluto o envolveu. As palavras já não eram tinta, eram espada, chama, luz. Não leu mais. Não foi preciso. Fechou o pergaminho, caiu de joelhos e começou a chorar. Meu Deus, tarde te amei, soluçava. Beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Ali no jardim, entre o pó e a figueira, nasceu um homem novo. O retórico morreu. O pecador se rendeu. O filósofo se converteu. Quando ergueu o olhar, a sombra havia desaparecido. Em seu peito não havia mais guerra. Apenas paz. Paz como jamais havia conhecido. Correu para contar à sua mãe. Mônica nada disse, apenas o abraçou. E suas lágrimas não eram mais de súplica, mas de gratidão. Os meses seguintes foram como a aurora depois de uma longa noite. Agostinho renunciou à sua cátedra. Retirou-se com amigos para uma vila em Cassitíaco, onde o estudo se tornou oração e a filosofia louvor. Na vigília pascal do ano 387, na Catedral de Milão, Ambrósio o batizou. As águas do batismo caíram sobre sua fronte
e com elas se apagaram os últimos vestígios de sua vida antiga. Agostinho, o filho pródigo, regressava ao pai, e o céu, naquela noite, celebrou em silêncio. Ao seu lado, Mônica chorava mais uma vez, mas já não pedia nada. Já tinha tudo. Havia gerado entre lágrimas o homem que mudaria o mundo. A escuridão fora vencida. A voz de Deus, enfim, ressoara mais forte que todos os clamores do mundo. E Agostinho, o buscador incansável, encontrou o que tanto ansiava. Um amor que não muda, uma verdade que não mente, uma paz que não passa. As ondas do mar balançavam lentamente no porto de Óstia. Era outono. O vento trazia consigo o aroma do sal e o rumor dos barcos que chegavam e partiam. Numa modesta hospedaria daquela cidade costeira, uma mãe e um filho contemplavam juntos a luz do entardecer que se filtrava pela janela. Mônica estava em paz. Havia dias em que seu rosto permanecia sereno, seus olhos brilhavam e sua voz se tornava cada vez mais suave. Já não falava muito. Apenas olhava para Agostinho com ternura, como se as palavras já não fossem necessárias. "Meu filho", sussurrou certa tarde, enquanto as gaivotas sobrevoavam os telhados. "Já não desejo mais nada desta vida. Só queria ver-te cristão." E o vi. Agostinho segurou-lhe a mão com força, como se pudesse retê-la apenas com esse gesto. Já não era o jovem impetuoso que discutia com ela. Era um homem transformado, mas ainda um filho. E aquele momento, embora esperado, rasgava-lhe o coração. "Mãe, se ainda pudesse viver mais alguns anos, voltar comigo para Tagaste." Mônica sorriu levemente. Seus olhos pareciam mirar além do teto, além do mar. "Para quê, filho? Nada mais me prende à terra. Só desejo estar com aquele por quem chorei tantos anos, e a quem agora tu também amas." Agostinho abaixou a cabeça. Lágrimas silenciosas escorreram-lhe pelo rosto. Ela, como sempre, falava com mais sabedoria que qualquer filósofo. Naquela mesma noite, em paz e sem agonia, Mônica entregou sua alma a Deus. Agostinho permaneceu em silêncio. Não gritou, não se desesperou. Apenas chorou longamente, em silêncio, com lágrimas profundas. Era uma perda, mas também uma promessa cumprida. "Senhor", orou, "não sei se ela já está no céu, mas sei que está contigo. Isso me basta." Cumpriu o sepultamento e, sem demora, voltou o olhar para a África. Mas já não era o mesmo jovem que havia partido em busca de glória e prazeres. Voltava como peregrino, com a alma abrasada por Deus. Vendeu seus bens, distribuiu o que tinha entre os pobres e retirou-se para Tagaste, sua cidade natal, onde fundou uma pequena comunidade de homens que desejavam viver pela verdade. Ali, numa casa simples, começou sua nova vida. Oração ao amanhecer, estudo durante o dia, silêncio ao anoitecer. Agostinho já não falava para convencer, falava para servir. Já não escrevia para brilhar, escrevia para edificar. Já não discutia com soberba, mas escutava com humildade. A paixão que antes derramava nos prazeres, agora a derramava em amar a Deus com todo o seu ser. "Busquei-te fora, Senhor, e estavas dentro", dizia, enquanto escrevia em sua cela. Amigos chegavam, discípulos cresciam. Seu nome começava a soar, não nos teatros da retórica, mas nos corações que ansiavam por sabedoria com alma. Às vezes, ao caminhar pelos campos onde havia brincado quando criança, Agostinho parava junto à árvore da sua infância. Olhava o céu com os olhos marejados e murmurava: "Obrigado, mãe. Teu amor me trouxe até aqui. Tuas lágrimas não foram em vão." O homem novo havia começado a viver. E a África, que antes o vira partir sedento de glória, agora o contemplava como servidor do Evangelho.
Mas sua missão estava apenas começando, porque aquele jovem rebelde, aquele retórico brilhante, aquele pecador convertido, estava prestes a ser chamado a algo ainda maior: guiar um povo, proclamar a verdade, ser pastor, ser bispo. A cidade portuária de Hipona fervia sob o sol africano, entre ruelas empoeiradas e muralhas cansadas de guerras. Era um lugar modesto, sem o prestígio de Cartago nem a grandeza de Roma, mas para Agostinho se tornou o altar onde seu coração se ofereceu inteiramente a Deus. Chegara ali em busca de silêncio, mas encontrou multidão, procurava retiro e achou um povo faminto de verdade. Um dia, durante uma celebração litúrgica, o bispo Valério, já idoso e enfraquecido, voltou-se para o povo e falou com voz trêmula: Meus irmãos, o Senhor precisa de um novo pastor, alguém sábio, alguém puro, alguém que esteja entre nós. Então, todos os olhos se voltaram para Agostinho. Ele, confuso, tentou se retirar, mas o clamor cresceu. O povo gritava seu nome, alguns choravam, outros estendiam as mãos. Agostinho! Agostinho! Sacerdote! Foi ordenado sacerdote contra sua vontade. E pouco depois, com a morte de Valério, foi consagrado bispo de Hipona. Naquela noite chorou, não de medo, mas de humildade. Senhor, sussurrou, de joelhos em sua cela, tu sabes que eu não busquei isso, mas se é a tua vontade, então torna-me digno. Desde esse dia, sua vida mudou para sempre. Deixou sua casa monástica, mas não o espírito de pobreza. Conservou a simplicidade, a oração, o jejum. Mas agora seus dias estavam cheios de visitas, disputas, conselhos, sermões, consolos. Era juiz, pai, guia, refúgio. Todos recorriam a ele, desde camponeses até imperadores. E nas noites, quando a cidade dormia, acendia sua lamparina e escrevia. Escrevia com a alma, com fogo, com lágrimas. De sua pena nasceram obras imortais, as confissões, o grito rasgado de um coração convertido, a cidade de Deus, defesa do cristianismo diante do colapso de Roma. Tratados sobre a graça, a liberdade, o pecado, a redenção. Cada palavra era oração, cada página uma oferenda. Mas Agostinho não foi um bispo de escrivaninha. Foi um pastor de carne e osso. Visitava os pobres, chorava com as viúvas, enfrentava os poderosos, não se escondia da dor do povo, mas a abraçava. Quando os donatistas dividiam a igreja, respondeu com firmeza, mas também com misericórdia. Eles erram, dizia, mas são nossos irmãos. A verdade não precisa de violência, mas de clareza e caridade. Quando os pelagianos negavam a necessidade da graça, Agostinho ergueu a voz, não para condenar, mas para testemunhar o que vivera na própria carne. Sem ti, Senhor, não sou nada. Eu não te busquei. Foste tu quem me encontrou. Vivia para Cristo e para o seu povo. Pregava todos os dias, sem cansaço. Às vezes, do púlpito, olhava nos olhos dos pecadores, e sua voz se quebrava. Não vos falo de cima, dizia. Eu também fui ferido, eu também fui perdoado, eu também fui amado quando não merecia. Sua voz tremia e os fiéis choravam. Agostinho não era apenas um sábio, era testemunha, era pai, era servidor da verdade. E assim se passavam os anos, entre livros e lágrimas, entre liturgias e disputas, entre solidão interior e entrega total. Seu corpo enfraquecia, mas sua alma ardia mais que nunca. E ainda que o império desmoronasse, que os bárbaros avançassem, que os templos fossem saqueados, Agostinho sustentava o seu povo com a força da fé. Ele não era imperador, nem general, mas com tinta e oração, com palavras e silêncios, defendia a cidade mais importante de todas, a cidade de Deus,
Ali, entre os muros de Hipona, numa humilde cátedra e numa cela iluminada pela fé, Agostinho vivia para o único que jamais passaria: a verdade que o havia conquistado, o amor que o havia transformado, o Deus que o esperara e que agora falava através dele. O mundo desmoronava. As muralhas do império rangiam como galhos secos sob a tempestade. As legiões já não marchavam. As cidades ardiam, e vindos do norte, os vândalos avançavam com fogo e aço, atravessando o estreito rumo à velha África romana. Em Hipona, o povo tremia. As igrejas se enchiam de súplicas e a fumaça das casas se confundia com a do incenso. Alguns fugiam, outros cavavam trincheiras. Mas um ancião, no alto do bispado, não fugia nem amaldiçoava. Trancou-se em seu quarto e abriu os salmos. Era Agostinho. Tinha 75 anos. Seu corpo estava cansado, sua voz enfraquecida. Mas sua alma ardia com mais força do que nunca. Senhor, murmurava com a testa colada ao chão, não me salves da dor. Salva-me de mim. Durante dias pediu que ninguém entrasse. Ordenou que copiassem os salmos penitenciais e os pendurassem nas paredes de sua cela. Lia-os em voz alta, chorava-os, repetia-os até adormecer. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Já não escrevia tratados, já não debatia, só rezava. Da janela de sua cela, ouvia o lamento de seu povo. Ouvia o clamor dos pobres, os gritos distantes dos saqueadores, o estalar do velho mundo que morria. Mas sua paz não se quebrava. Quem tem Cristo na alma, dissera uma vez, pode perder tudo e não perder nada. O bispo morria como viveu, entre palavras e fogo. Não o fogo do mundo, mas o de Deus. Numa noite, enquanto as tochas tremeluziam nas ruas e o céu se cobria de fumaça, Agostinho pediu para receber a Eucaristia. Ajoelhou-se como pôde, apoiado por um discípulo, e com lágrimas nos olhos, recebeu o amor que o havia esperado por toda a sua vida. Já não tenho nada meu, disse quase sem voz. Só tenho aquele que me deu tudo. Pouco depois, caiu em silêncio. Sua respiração tornou-se leve. Seus lábios ainda se moviam, repetindo palavras sagradas. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali, naquela cela nua entre salmos e fogo, Agostinho entregou sua alma. Era o ano de 430. Hipona foi sitiada. O império continuaria a cair. Mas a luz que havia nascido no coração de um jovem africano não se apagou com seu último suspiro. Desde então, sua voz permanece viva. Nos altares, nos livros, nos corações dos que buscam. Porque Agostinho não morreu. Continua ensinando, continua amando, continua buscando a Deus e mostrando ao mundo como deixar-se encontrar. O coração inquieto que encontrou descanso. A história de Agostinho não terminou em Hipona, nem no pergaminho de suas últimas palavras. Começou a viver com ainda mais força nos séculos que se seguiram. Seus livros cruzaram desertos e oceanos. Sua voz ressoou em mosteiros, catedrais e salas de estudo. Seu exemplo inspirou santos, converteu pecadores, guiou filósofos. Mas, além de suas obras, permanece sua alma. Aquela alma ardente que buscou sem descanso até se render ao amor que não muda. Santo Agostinho continua falando hoje. Aos que duvidam, aos que se perdem entre ideologias e promessas vazias, aos que procuram fora o que só se encontra dentro, aos que têm sede de eternidade e não sabem como saciá-la, porque sua história é a história de todos nós. Todos já caminhamos por Cartago, todos já nos refugiamos em filosofias que não curam, todos já tivemos uma Mônica que reza por nós em algum canto do mundo, todos já sentimos o peso do tempo.
e o sussurro de uma voz que diz: toma e lê. E todos, como ele, carregamos um coração inquieto. Ele compreendeu no fim. Não há saber que sacie, não há prazer que cure, não há sucesso que acalme. Só Deus. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto, até que descanse em ti. E ele, o mais brilhante, o mais errante, o mais inquieto, encontrou, enfim, o descanso. Santo Agostinho, pai dos que buscam e cantor da graça, rogai por nós.